Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios aqui da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, com o dólar abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez em 2 semanas. A especulação perdeu força, os fatos reais ganharam importância e o dólar ficou abaixo dos R$ 4,00. A gente fala disso daqui a pouquinho. A Centauro, a loja de materiais esportivos, aumentou a oferta pela compra da Netshoes nessa briga que faz com a Magazine Luiza. A gente fala do preço das ações dessas duas empresas. As contas do governo registram superávit no mês de abril. Para se ter uma ideia, se a gente olhar este abril, ele ficou abaixo do que se comparado a outros meses de abril de outros anos, mas a gente tem uma situação melhor agora nesse começo de ano do que a gente via, por exemplo, em anos anteriores. O setor público diminuiu a participação na construção, isso tem peso importante no PIB, na geração de emprego e, claro, na capacidade do setor de gerar riqueza ao país. A gente fala também disso. Obviamente, isso tem um custo, e o custo é o setor público hoje travado pela questão fiscal. A medida provisória contra desvios da Previdência corre o risco de perder a validade na segunda-feira. Há toda uma correria no Congresso para votar isso hoje e amanhã. Esse é o assunto dos principais aqui do cenário econômico, que já está no ar. Eu fiz menção à medida provisória 871, é esse o nome, que depois da 870, que é aquela que reorganizava a esplanada dos ministérios ali, da reforma administrativa do governo, que finalmente foi votada ontem pelo Senado, foi na correria também pela Câmara. Fato é que agora tem a 871, que é uma medida provisória importante. Seria, podemos chamar assim, de um começo de reforma da Previdência, porque ela foi feita justamente para combater fraudes na Previdência Social, ou seja, gente que usa dinheiro da Previdência de forma irregular, ilegal. Essa medida provisória também pode perder valor, importância, ou seja, a validade a partir de segunda-feira, no dia 3 de junho. E a discussão está em torno dela nesse momento na Câmara. Mariana Jungmann está conosco. Mariana, nos conte como é que está esse andamento para votar a medida provisória toque de caixa na Câmara. Bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, expectativa em torno da votação dessa MP, viu? Nesse momento, os deputados estão concluindo a votação de uma outra medida provisória que também vai perder a validade na segunda-feira, que é uma medida provisória que trata de prazo de adesão de produtores rurais à regularização de dívidas ambientais. Depois da conclusão dessa medida provisória, que já teve o texto base aprovado, eles estão votando agora os destaques a ela, aí sim eles vão entrar na votação da medida provisória 871. Nós conversamos aqui com o relator dessa medida provisória, ele disse que fez bastante modificações ao texto e por isso espera que a maior parte dos partidos já estejam de acordo para a votação dela, estejam apoiando. Um dos pontos que era mais polêmico em relação a ela, que ele disse que causava mais tensões, era com relação ao cadastro de informações sociais, que passará a ser a base para a concessão de benefícios de aposentadoria rural. A medida provisória previa que esse cadastro já deveria estar formado e passar a ser então essa base a partir do ano que vem. Ele prorrogou esse prazo tanto para a formação do cadastro quanto para que ele possa ser feita essa transição para a concessão do benefício por meio dele. E aí o relator, deputado Paulo Martins, espera que com isso a maior parte das tensões no plenário sejam desfeitas, mas ele prevê que haverá sim obstrução da oposição por questões relacionadas a outros pontos da medida provisória, questões relacionadas à influência de sindicatos, por exemplo, na concessão de alguns benefícios. O relator disse também que espera que, apesar dessas obstruções, a medida provisória seja votada ainda hoje, ainda que de madrugada. E aí, a partir disso, o que a gente espera é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convoque uma sessão extraordinária para que a MP possa ser votada no Senado já amanhã de manhã, porque, como você disse, ela perde a validade na próxima segunda-feira. Então, hoje, a noite vai ser longa aqui na Câmara dos Deputados, viu, Piotto? Porque essas votações devem mesmo se estender. Piotto. Muito obrigado, Mariana. Essas medidas provisórias são do começo do ano, para se ter uma ideia de o porquê deixar até a última hora.
Uma das medidas provisórias que já perdeu valor porque os parlamentares desistiram de votá-la e aí, claro, ela vai perder valor, vai perder validade, é a que trata do saneamento básico, que vem desde o ano passado, inclusive. A visão encurtada dos parlamentares brasileiros em relação ao saneamento básico é impressionante. Porque saneamento básico, os estudos todos mostram, estudos aqui no Brasil e no mundo mostram que investimento em saneamento básico, ou seja, oferta de qualidade de água encanada, água com qualidade encanada e coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, evitar os rios poluídos, mares poluídos que nós temos aqui, que afetam inclusive a oferta de turismo, isso tudo tem um poder gigantesco de gerar riqueza, tanto da pessoa que não é afetada pela doença, como de cortar custos, por exemplo, no sistema de saúde. As pessoas ficam doentes quando são contaminadas por águas poluídas, obviamente. Mas essa visão curta dos parlamentares brasileiros em relação a este tema do saneamento básico já fez com que essa medida provisória, que era do saneamento, vai perder a validade e isso vai se tornar uma outra coisa. Agora vai haver uma discussão de um projeto de lei, que obviamente leva ainda mais tempo, levando-se em conta todo o problema do saneamento básico brasileiro. Não dá para entender essa visão encurtada de qualidade de vida, de bem-estar social dos parlamentares em relação ao saneamento básico. Bom, vamos falar de um outro setor, aliás, que envolveria também a construção, porque saneamento básico, obviamente, mexe com o setor de construção. Mas o setor de construção perdeu força nos últimos anos devido à crise econômica. O momento econômico do país é bastante delicado, ainda delicado. Tem um problema fiscal que faz com que, por exemplo, o governo gaste menos em construção. Um estudo do IBGE mostrou detalhes sobre o setor. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e fala sobre o assunto. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, essa pesquisa revelou que entre 2007 e 2017, o número de empregos gerados no setor da construção ele caiu pela metade. Para se ter uma ideia, em 2007, cada empresa do setor da construção empregava cerca de 30 trabalhadores. E em 2017, esse número caiu para 15. Segundo os pesquisadores, o principal motivo dessa queda foi justamente a redução das obras de infraestrutura, que quase sempre são financiadas pelos governos, tanto o governo federal como os governos estaduais e também pelos governos municipais. Com menos obras de infraestrutura, os empregos foram reduzidos, já que justamente as obras de infraestrutura são aquelas que geram a maior quantidade de empregos, precisam de mais trabalhadores porque são grandes obras. A indústria da construção está voltada atualmente principalmente para construir edifícios. Para se ter uma ideia, em 2013, quando a indústria da construção atingiu seu auge na geração de empregos, ela tinha 2.970.000 trabalhadores. Lembrando que 2013 foi um ano antes da Copa do Mundo, quando diversas obras estavam sendo realizadas em todos os estados brasileiros, praticamente, para receber os Jogos da Copa, principalmente nos estados que iam sediar os Jogos do Mundial de Futebol. Foram 2.970.000 empregos em 2013. Já em 2017, esse número caiu para 1.900.000 trabalhadores, ou seja, 1 milhão de empregos deixaram de existir na indústria da construção. E como nós já mostramos essa semana aqui no cenário econômico, atualmente a indústria está operando num sentido pessimista, ocupando apenas 66,3% da sua capacidade e não tem perspectiva para gerar emprego no curto prazo. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, só para avisar você que nós estamos também transmitindo o cenário econômico ao vivo pelo Facebook. Você pode participar, inclusive, neste momento e rever o programa logo depois do término aqui pela página da TV Brasil no Facebook, o cenário econômico transmitido ao vivo neste momento. As contas do governo central, tiveram um superávit agora no mês de abril. Menor do que nos últimos anos, mas ainda assim um superávit. Se a gente olhar para os números, a gente vai entender. Abril foi de 6 bilhões, 537 milhões o superávit nas contas do governo, que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central. Para se ter uma ideia, em abril de 2018 foi de 8 bilhões e 600 milhões, ou seja, a gente está falando aqui de uma redução pequena, mas ainda assim uma redução do superávit. Vale só lembrar que março teve déficit, né? Vamos ver aqui um outro dado aqui sobre isso, porque a gente vai entender agora num pouco mais de longo prazo. Nos primeiros 4 meses do ano,
as contas estão num déficit de 2 bilhões 748 milhões. Nos 12 meses, 121 bilhões. Isso demonstra claramente, e a gente fala disso com certa frequência aqui no cenário econômico, que o governo ainda gasta muito mais do que arrecada. Apesar disso, nesses primeiros 4 meses do ano, é o melhor resultado, apesar de ser um déficit desde 2015, em que a gente tinha um resultado ainda pior, um déficit ainda pior. Tanto que você se lembra, em 2017, a proposta do governo, ainda governo Temer, foi de aumentar a possibilidade de se gastar mais. Neste ano, a meta fiscal é essa. É permitido o governo ter um déficit de até 139 bilhões. Bom, isso reforça o que o Maurício nos trouxe aí sobre, por exemplo, uma participação menor dos governos como um todo, do governo federal, inclusive, nessa situação, de gastar em construção. Construção é um dos setores que mais geram emprego e emprego rápido. Quando você vai começar uma obra, a contratação sempre é gigante de pessoas e nós sofremos hoje com desemprego no país. Mas para você ter uma ideia, só para reforçar esses números, a participação dos governos como cliente de obras, em 2008 era de 42,7%, em 2017 foi de 31,7%, só para reforçar. E em obras de infraestrutura, que são claramente obras de governo, quando a gente está falando de grandes obras de infraestrutura, era de 47%, quase 50%, agora caiu para 32,2%. Por que o governo está gastando mais? Porque o governo tem uma situação fiscal muito ruim. Daí vem aquela velha história. Por que o governo quer a reforma da Previdência? Que ele quer equalizar as contas dele, trazer uma solvência fiscal no longo prazo, para justamente sobrar recursos para fazer investimentos em segurança, em saúde, em obras de infraestrutura. Algumas obras de infraestrutura só serão feitas por governos em qualquer lugar do mundo e não é diferente no Brasil, porque são estratégicas. Depois, obviamente, a iniciativa privada tende a chegar. Mas boa parte dessas obras de infraestrutura, quando o país precisa ser desenvolvido em determinada região, é o governo quem sai na frente e sai justamente com recursos próprios nessas situações. Ou o governo tem que fazer mais parcerias público-privadas, mas aí precisa ter o interesse da iniciativa privada para justamente não depender dos seus próprios recursos. Vamos falar do dólar comercial aqui, que hoje caiu finalmente abaixo dos R$ 4,00. Esse valor está errado, na verdade. Foi R$ 3,97. Caiu 1,20%. A máxima foi de 4,03, fechou justamente nessa mínima. Este é o valor do dólar. R$ 3,97. Por favor, nos desculpe por esse equívoco aqui. Vamos seguir no Ibovespa. Hoje uma leve alta de 0,18% a 96.566 pontos. Mas o Ibovespa podia ter subido mais se não fosse a influência externa justamente da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que não voltou exatamente na condição lá atrás, mas recrudesceu muito a guerra comercial. Bom, falando sobre as ações, Savale caiu, Petrobras caiu, Banco do Brasil praticamente estável, Bradesco e Itaú subiram. Isso justifica que 3 pesos pesados do Ibovespa tiveram um valor negativo e, portanto, diminuiu essa alta do Ibovespa. Para a gente seguir aqui com as ações da Centauro e da Magazine Luiza, você se lembra que nós estamos com a Netshoes, esse e-commerce de venda de material esportivo, sobretudo tênis, está sendo vendida porque está endividada, está numa situação muito delicada. E houve o interesse tanto da Centauro quanto da Magazine Luiza. O fato é que as duas empresas estão, neste momento, ali numa disputa aberta, ofertando cada vez valores maiores para cobrir do concorrente, para comprar justamente a Netshoes. A Centauro hoje ofereceu 108 milhões de dólares pela Netshoes, superando o valor da Magazine Luiza. As ações subiram da Centauro 1,56%, a Magazine Luiza mesmo assim ainda está no páreo com uma alta de 0,14%. Eu fiz menção à queda do valor do dólar hoje, aliás tem caído nos últimos dias, mas se a gente olhar para as últimas semanas, nós tivemos um dólar muito alto e isso obviamente teve impacto nas contas do cidadão quando ele vai ao supermercado. Os supermercados repassaram boa parte dessa alta do dólar a vários produtos. A Vanessa Casalino conta essa história para a gente aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite a todos. Produtos básicos comprados por todos nós no dia a dia ficaram mais caros nos últimos 12 meses por causa do dólar. O frango sofreu maior impacto, alta de 31%. A pressão sobre o preço começou lá atrás, há mais de um ano, com a greve dos caminhoneiros. Naquele período, o país perdeu cerca de 70 milhões de aves porque a alimentação não chegava às granjas. Além disso,
Com o dólar batendo na casa dos R$ 4,00, exportar ficou mais atraente do que vender aqui no mercado interno. Pão francês e macarrão também subiram de preço, mais de 10% no primeiro caso e mais de 12% no segundo. É que a matéria-prima é o trigo, que é importado. Mais da metade do que consumimos aqui vem de fora e o preço é definido com base no dólar. A carne de porco é outro item, alta de 8,5%. Mas aí metade do rebanho do mundo ficava na China e morreu por causa de uma doença chamada febre africana. Resultado, a carne suína brasileira ganhou mercado lá fora e como exportar em dólar é mais rentável do que vender aqui, sobrou menos carne de porco nas prateleiras. A carne bovina também não ficou atrás, está 7,6% mais cara, também por causa das vantagens da exportação. E não foram só os alimentos que passaram a pesar no bolso por causa da alta do dólar. Sabão líquido de roupa, desinfetante, inseticida, alvejante tiveram altas entre 9% e 12%. É que quanto mais componentes químicos tem o produto, maior a dependência do dólar e também maior o preço. A pesquisa, os números são da Associação Paulista de Supermercados. Piotr. Quando os insumos vêm de fora, dá para entender o repasse, mas quando a produção é aqui no Brasil, aí a compreensão desse repasse fica cada vez mais difícil para o preço final ali do produto comprado pelo consumidor. Só uma nota sobre o dólar ainda, o Banco Central está estudando uma abertura de conta em dólares no Brasil e de reais no exterior, justamente para facilitar a vida de de exportadores e importadores. Disse o presidente do Banco Central hoje, Roberto Campos Neto, que as leis brasileiras cambiais sobre o câmbio são bastante ultrapassadas e têm muita rigidez. O sistema atual tem um alto custo para os investidores estrangeiros, principalmente nas operações de longo prazo, o que não faz sentido. Portanto, o Banco Central já abriu esse estudo justamente para tentar essa possibilidade, o que modernizaria a legislação sobre o câmbio e facilitaria justamente esses negócios entre investidores e investidores, obviamente, no Brasil, mas exportadores e importadores. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre infraestrutura e o custo disso tudo no país com a guerra comercial. A gente fala logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre o setor de infraestrutura, a gente fez menção a isso agora há pouco. O setor de construção hoje tem problemas no país, o governo está investindo cada vez menos justamente pela situação fiscal. Tem a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e isso pode ser, em algum momento, oportunidade para as siderúrgicas brasileiras. Em algum momento pode ser um problema também, porque guerra comercial nunca é bem-vinda. Para falar sobre o assunto, Ribamar Bassi, do Grupo Aço Tubo, está conosco. Ribamar, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A guerra, eu vou mencionar a guerra porque ela está tendo implicações no mercado financeiro com muita frequência. A guerra comercial, neste momento específico, é bom ou ruim para o setor de siderurgia brasileiro, por exemplo? Ele é péssimo. Péssimo. Guerra nunca é bom, né? Porque... Não, perfeitamente, nunca é bom. Os países têm que se equilibrarem um pouco, né? E não querer um entrar no mercado do outro. Na verdade, deveria ser assim. Só para falar um pouco, posso falar um pouco sobre esse assunto, claro, sobre o nosso negócio de siderurgia? A situação da guerra fiscal, da guerra comercial entre os dois países, vai sobrar aço na China, que produz hoje 350 milhões de toneladas. E o Brasil produz 20 e pouco. Com essa sobra lá, muito desse material a China tem que colocar em algum lugar. Tem que manter seu pessoal, seu funcionário lá dentro da China. E, por outro lado, os Estados Unidos não querem receber esse material, que era um dos grandes compradores desse produto. O que está ocorrendo? Está ocorrendo que nós tivemos que baixar os nossos preços para vender para as siderúrgicas nacionais, têm que vender esse produto mais barato nos Estados Unidos. Né? Imaginemos assim, uma tonelada de aço valia $1.000, por acaso, alguma coisa. Hoje, porque nós temos para entrar, nós temos que pagar, e o governo norte-americano quer o quê? Quer baixar seus preços, porque a inflação do aço dentro dos Estados Unidos passou de 30%. Justamente depois das sanções americanas. Por causa das sanções americanas. Então nós tivemos que baixar exatamente os nossos valores, ou seja, a siderúrgica no Brasil teve que baixar para poder continuar vendendo nos Estados Unidos. É essa a situação. Guerra nunca é bom, você falou perfeitamente, nunca é bom. E no siderurgia, que é algo fragilizado, porque o Brasil, na década de 70, produzia 18 mil toneladas, 16 mil toneladas de produto, e a China produzia quase igual, um pouquinho mais.
Hoje a China produz 300 e tantas mil toneladas e o Brasil está... Capacidade instalada do Brasil é 35 mil, mas por uma questão de... 35 milhões, mas por uma questão de crise, etc., nós estamos produzindo 18 milhões, 20 milhões, 21 milhões de toneladas no máximo. Quem são os clientes estrangeiros do Brasil hoje, os principais clientes? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos, nós temos alguns países da Ásia, do Oriente Médio, são que as usinas... Porque eu não sou representante de uma usina, nós somos representantes aqui da SUB, um grupo de 45 anos e que vive do mercado nacional. Claro. Né? E, eu já vou entrar na questão do mercado nacional já. Ok. E o mercado internacional para nós é super importante, mesmo nas 21 mil toneladas que nós estamos produzindo hoje. Então, hoje ficou para nós os produtos primários, não é só o minério. Produtos primários como billets, como placas, tá certo? Que depois isso vai para lá, para ser relaminado lá. Em vez de buscar o minério aqui, e o scraps, toda a sucata, é 10%, 12%, que vai ser gerado e jogado lá, além do meio ambiente, lá no local onde vai ser enviado. Por isso que hoje, dentro do Brasil, tem várias usinas, vários países tentando investir dentro do Brasil, colocando siderúrgica aqui no Brasil. Para quê? Exatamente para eliminar que leve em frete marítimo, leve 10, 12% que vai ser jogado fora. Entendeu? Já leva ele pré-laminado. Chegando lá, se faz o formato redondo, quadrado, sextavado. Mas já é um produto de valor agregado que ele vai entregar depois, né? Depois, exatamente. Bom, e esse momento econômico que eu fiz menção hoje ao setor de construção, o estudo do IBGE ainda é de 2017, mas não é tão diferente de 2018. A gente não vê hoje investimento em obras de infraestrutura que normalmente tem consumo maior de vários produtos, sobretudo aço. Sim. E a gente sabe porque boa parte de comprador de infraestrutura é o governo, ou são os governos que têm hoje uma questão fiscal muito pesada por causa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência saindo seria um alento para o setor? Com certeza, nós estamos todos otimistas aguardando ela. Não é só porque o governo não tem como pagar a Previdência, é que nós precisamos de investimentos. E ninguém virá para cá fazer investimento num país onde realmente a gente tem, nós que somos brasileiros, estamos aqui dentro, nós temos assim uma grande expectativa. Mas quem vem de fora começa a escolher. Eu tenho dinheiro para pôr na Tailândia, no Zimbábue ou no Brasil. Ele vai escolher um exemplo, a Tailândia. Né? E nós ficamos pela segunda colocação. E nós estamos super otimistas a partir do momento que nós achamos, se a Previdência tivesse saído no primeiro trimestre, com certeza no segundo semestre o Brasil seria um outro na área de siderurgia. Com certeza seria um outro. Como não vai sair no primeiro semestre, nós estamos achando que o último trimestre, excetuando dezembro, que não temos compradores para dezembro, porque isso é cíclico, né, da história do aço, nesses 45 anos que eu vivo dele. Então, nós temos lá setembro, outubro e novembro, que são 3 meses, assim, fatídicos, vamos falar assim. São 3 meses que nos trará algum resultado para nossas companhias no Brasil. Porque a previsão é justamente de se ter uma reforma da Previdência no final de agosto, começo de setembro. Então, aí ultrapassou o limite nosso, acabou. Então, nós estamos otimistas, mas nós achamos dentro da nossa casa, pensando na siderurgia e pensando na nossa casa, que o nosso ano forte será 2020. Não tem jeito mais. E nós estamos há 4 anos com esse problema. Tá, não da nossa reforma da Previdência. Ou seja, mas aí postega-se investimento, postega-se geração de emprego, postega-se maior geração de tributos recolhíveis ao governo, que melhorariam as contas do governo. Ou seja, é uma bola de neve no sentido pior da expressão. Contrário da vida, né? É sempre contrário, né? Por exemplo, hoje o governo nunca viu nos últimos 10 anos tanto refis para poder pegar uma, entre aspas, se alguém deve 100 milhões e o governo está pegando 10 milhões, concorda comigo que é uma ninharia? É para fechar a conta. Os refis ultimamente têm sido para fechar a conta. Desse governo, dos governos anteriores. A ideia do refis original era, vamos resolver o negócio, fazer uma reforma tributária para ninguém precisar mais de refis. Não precisar. Mas é o que nós temos hoje. Hoje passou a ser um instrumento tributário para poder arrecadar mais. Com certeza. Momentaneamente. Momentaneamente, porque o país não pode continuar desse jeito, né? A gente vai voltar a falar no segundo semestre, espero com notícias mais alvissareiras. Nós estamos otimistas, tá?
a nossa companhia, em detrimento do que é mercado de metal mecânico, nós estamos otimistas. Nós estávamos muito mais otimistas quando nós achávamos que no primeiro trimestre a reforma sairia. Tá certo. Seu Ribamar, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa sorte ao setor. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Forte abraço. Bom, só um instantinho, por gentileza. Você pode acompanhar também, está acompanhando ao vivo agora pelo Facebook, pode rever o programa pela página TV Brasil, na rede social, no Facebook, aqui o Cenário Econômico, que hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.